religião tá desaparecendo? Essa é uma pergunta muito frequente que eu tenho recebido recentemente, não sei porquê, se algum comunicador cultural tem tocado nesse tipo de assunto, mas fui instigado por essas perguntas, que me foram feitas no Twitter, veja só, a ler um livro muito interessante chamado Deus na Era Secular, do Timothy Keller. Esse livro foi escrito depois que ele escreveu o Fé na Era do Ceticismo, mas é como se fosse um prequel, aqueles filmes que vêm depois do filme 1, mas que explica coisas que aconteceram antes do filme 1. Por mais que este livro seja uma continuação desse, este livro lida com assuntos anteriores a esse. Então, por mais que esse livro venha antes desse, a ordem de leitura ideal, na minha opinião, é esse, depois esse. E nesse aqui, o Deus na Era Secular, como os céticos podem encontrar sentido no cristianismo, o primeiro capítulo se chama A Religião Não Está Desaparecendo? E ele tenta responder uma pergunta que muitas vezes as pessoas acham que a resposta é óbvia. Ah, claro, o mundo tem ficado cada vez mais secularizado, o mundo tem ficado cada vez mais científico e por isso, cada vez menos nós precisamos de religião. Weber falava do desencantamento do mundo. O Charles Taylor mesmo publicou esse maravilhoso calhamaço chamado Uma Era Secular e desenvolve as bases da sua teoria da secularização, Deus numa era secular, né? Tá justamente fazendo referência ao livrinho aí do Charles Taylor. E se o mundo está cada vez menos mágico, cada vez menos desencantado, as respostas científicas são o bastante para que a gente não precise mais de respostas religiosas, parece óbvio que o mundo está cada vez menos religioso. Olhe para a Europa, onde o ateísmo se tornou endêmico. Olhe para os Estados Unidos, onde as pessoas aparentemente têm sido cada vez menos religiosas e as novas gerações têm abandonado a religião e por aí vai. Mas o Keller entendeu muito bem que essas percepções do mundo são falsas. Parecem muito mais preconceitos, wishful thinking, não é aquele pensamento que a gente tem sobre a realidade que a gente gostaria que representasse de fato a realidade, mas não representa, porque o mundo tem ficado cada vez mais e não menos religioso. É isso que aponta o Centro de Pesquisa Pew Research Center. Pesquisa que foi divulgada pelo The Washington Post, dizendo que o mundo tem ficado cada vez mais e não menos religioso. Claro, a Europa e os Estados Unidos têm apresentado eles um nível de queda na porcentagem de pessoas religiosas, mas a religião como um todo passa por um crescimento constante e vigoroso no mundo. Cristãos e muçulmanos têm apresentado uma parcela crescente da população mundial, enquanto a parcela de não religiosos tem diminuído. Jack Goldstone, da George Mason University, diz que os sociólogos queimaram a largada ao dizerem que com o avanço da modernização haveria um aumento da secularidade e da descrença. Ele diz, não é o que estamos vendo. As pessoas precisam de religião. Segundo o Centro de Pesquisa Pew, a religião está em ascensão, enquanto o neo-ateísmo tem minguado cada vez mais. Existe uma ressurgência de uma religiosidade vibrante. E isso não estaria restrito às camadas menos instruídas da sociedade. Dentro da academia, você tem de novo uma ressurgência da crença religiosa. Ao longo da última geração, grandes filósofos como Alasdair MacIntyre, Charles Taylor, Alvin Plantinga, entre outros, têm produzido um conjunto de obras acadêmicas em apoio à crença em Deus e criticando o secularismo moderno de muitas formas. O próprio Charles Taylor, que fala e escreveu praticamente o pai do conceito da ideia de secularismo, era um católico praticante. Tim Keller diz pra gente que os demógrafos nos contam que o século XXI será mais religioso que o século XX. Tem um autor que eu li no meu mestrado em teologia, chamado Philip Jerkins, que escreveu um livro chamado A Nova Cristandade. Ele tem sido muito usado para embasar a ideia de que o cristianismo tem crescido principalmente no sul global. Ele mostra que o cristianismo tem crescido na África, na China, na América Latina, na própria África subsaariana, e que por mais que dentro dos ambientes europeus e nos Estados Unidos haja um crescimento de pessoas declaradas sem religião, isso vem daqueles que desde sempre tiveram um relacionamento um tanto nominal com a religião, de forma que o número de religiosos fervorosos, tanto nos Estados Unidos como na Europa, tem crescido. Os centros de pesquisa têm mostrado que a crença em Deus faz sentido para 4 em cada 5 pessoas no mundo. Os sociólogos Peter Berger e Grace Davey relatam que a maior parte dos sociólogos da religião nos dias de hoje concordam que a tese da secularização, a ideia de que a religião entra em declínio à medida que a sociedade se torna mais moderna, tem se mostrado empiricamente falsa. A China, por exemplo, tem se tornado mais religiosa e mais cristã à medida que se moderniza. O professor José Casanova, de Georgetown, tem um trabalho inovador nessa área de antropologia da religião, onde ele compara Polônia, Espanha, Brasil e Estados Unidos, e ele chega à mesma conclusão: a religião
tem crescido e crescido consistentemente no mundo. É impressionante a quantidade de estudos demográficos que tem mostrado que o que tem declinado no mundo é o secularismo e não a religião. Um estudo do Centro de Pesquisas Pew, realizado em abril de 2015, projeta que o percentual de ateus, agnósticos e pessoas sem religião no mundo sofrerá uma diminuição lenta, mas constante, passando de 16,4% da população mundial para 13,2% em até 40 anos. Você imaginou que a taxa de pessoas ateias, agnósticas e sem vínculo religioso era maior, não achou? Eric Kaufmann, professor na Universidade de Londres, possui um livro cuja tradução é Os Religiosos Herdarão a Terra, onde ele fala de uma crise do secularismo. E duas razões, segundo o Tim Keller, apontam para essa crise do sistema secular. Primeiro, existe uma tendência de retenção e conversão. As entidades religiosas mais conservadoras conseguem manter os seus membros firmes em suas crenças de forma muito melhor do que comunidades seculares, laicas ou mesmo comunidades religiosas mais liberais e livres. O que faz com que aqueles que são comprometidos de fato com a religião permaneçam nela e propaguem as suas ideias com muito mais força do que aqueles que simplesmente têm um relacionamento genérico com a ideia de Deus. E em segundo lugar, as pessoas religiosas têm mais filhos, o que faz com que pessoas criadas em lares religiosos seja muito maior do que o número de pessoas criadas em lares não religiosos, o que faz com que o contato e a intimidade com a crença seja muito maior do que o contato e a intimidade com a descrença. No entanto, nós temos encontrado no mundo um grande abandono da religiosidade herdada. Se você segue uma religião por causa de uma identidade nacional, a tendência na fenomenologia da religião é que essa religião mingue e seja abandonada. O cara é hindu porque é indiano, é católico porque é polonês, é luterano porque é norueguês. Esse tipo de envolvimento religioso tem minguado, mas a religião que é escolhida voluntariamente, não tem entrado em declínio, pelo contrário, tem crescido cada vez mais. E veja, se a gente falar de mundo oriental, o crescimento do cristianismo é simplesmente notável. É famosíssimo o estudo de Mark Noll falando sobre isso. Ele diz que a cada domingo há mais cristãos dentro de igrejas chinesas do que em toda a Europa cristã. Se em 1970 apenas 1,2% da população da Ásia Oriental, que é China, Coreia e Japão, eram cristãos, em 2020, o número passou de 10% dessa população, chegando a quase 200 milhões de pessoas. O que antes era 11,4 milhões, hoje chega a 171,1 milhões de cristãos. É por isso que o Kaufmann, no seu livro, quando ele pergunta se os religiosos vão herdar a terra, a sua resposta é que sim, é um sim inequívoco. Em uma entrevista que o próprio Kaufmann deu, perguntaram se era possível virar o jogo, se era possível que os secularistas saíssem melhores em conquistar as pessoas. Sua resposta foi negativa. A religião tem um fascínio, uma emoção que no momento os secularistas não têm como oferecer. Como conclui o rabino Jonathan Sachs no livro Not in God's Name, o século XXI será mais religioso que o século XX. Então não aparenta que a religião vai sumir da Terra. E o Tim Keller oferece mais um caminho de resposta para essa questão, que é o fato de que é inescapável sermos religiosos. Todos nós temos um impulso de religião, e que por isso é impossível que o mundo abandone de fato a crença em Deus, por mais que essa seja a aspiração e o sonho molhado de muito ateu e de muito secularista progressista. A verdade é que não há como o ser humano abandonar a religião, porque a religião lhe é inerente. Nisso ele evoca justamente o Charles Taylor, né, e a ideia do senso de plenitude, a ideia de que todos nós, sejamos cristãos ou não, temos experiências com um impulso de transcendentalidade. A gente sempre deseja algo a mais, a gente não se contenta, ainda que não sejamos religiosos, com um mundo sem valor e sem propósito. O Tim Keller não chega a citá-los, mas para quem é aluno da escola de teologia, nossa comunidade de aprendizado teológico, a gente tem 2 aulas lá sobre esse impulso religioso inato do coração humano. Vários autores, como Hermann Doiver, Rudolf Otto, Viktor Frankl, cada um na sua área de conhecimento, na filosofia, antropologia da religião, na psicologia clínica, eles falam que nós, como indivíduos, temos esse impulso interior de religião no coração. Quem quiser um aprofundamento sobre essa área, basta ser aluno da Escola de Teologia, custa R$ 39,90 por mês, ou ler o primeiro capítulo do livro do Tim Keller, que ele desenvolve mais esse assunto, que eu não vou desenvolver tanto pra gente não sair do ponto que a gente tá colocando aqui. A religião não tem sumido do mundo. Se você tem preconceito ou se afasta daquilo que é religioso, porque acredita que a religião está do lado errado do fluxo do crescimento histórico, desculpa, ao que nos parece, o ateísmo, a descrença, a secularidade é que tá do lado errado da história. Se você quiser comprar o livro do Keller, o link vai estar aí na descrição. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. São 2 Dedos de Teologia. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã. Um abraço e falou!